Olá, pessoal! Iremos apresentar nesse momento nosso trabalho sobre o controle de qualidade de alimentos, e o nosso alimento escolhido foi o queijo Minas Padrão. Nosso grupo é composto pelos integrantes Ana Beatriz, Caio Tavano, Jean Nascimento, Larissa Lima, Larissa Magalhães e Mariana Marques Duarte. Nós utilizamos e nos baseamos no artigo Controle de Qualidade em Queijo Minas Padrão, Métodos Físico-Químicos, Microbiológicos e Moleculares, da Embrapa. Nessa apresentação, temos como objetivo de mostrar a produção do queijo em alta escala de produção, abordar as condições higiênicas sanitárias e também abordar a ausência de padronização de metodologia de análise e procedimento. O queijo Minas padrão é uma variação do queijo Minas frescal, porém são produzidos de forma artesanal e com a principal matéria-prima o emprego do leite cru. As características dele são uma consistência semidura, uma coloração branco-creme, um odor suave, ácido, não picante e com uma crosta fina e amarelada. Já em comparação ao queijo Minas frescal, que tem a característica o alto teor de umidade, massa crua delicada, uma consistência mole e também não passa pelo processo de maturação. Para produzir o queijo Minas padrão, deve-se usar leite de boa qualidade, com acidez entre 0,14 e 0,18 de ácido láctico por 100 ml, padronizado para 3,2 a 13,4 de matéria gorda e pasteurizada. O queijo pode ser fabricado com leite integral. No entanto, dependendo do teor de gordura do leite, pode ficar muito macio e deformar durante sua comercialização. Após a pasteurização, o leite é resfriado a 32 a 34 graus Celsius e adiciona-se o fermento mesofílico, tipo O, na dosagem recomendada pelo fabricante. Após isso, o queijo passa por um processo de pré-maturação para que essas culturas superconcentradas provenientes do fermento serem desidratadas. Em seguida, o cloreto de cálcio é adicionado na proporção de 40 ml para 100 litros de leite para repor os sais de cálcio insolubilizados na pasteurização e em seguida adiciona-se o coalho na dose recomendada pelo fabricante. A coagulação ocorre em aproximadamente 40 minutos. O corte deve ser lento e realizado com auxílio de liras. Os grãos obtidos devem possuir de 1 a 1,5 cm de aresta. Após o corte, realiza-se duas mexeduras com um garfo próprio, a primeira sem aquecimento e a segunda com aquecimento entre 36 a 37 graus. O ponto da massa ocorre cerca de 40 minutos a 50 após o corte da coalhada. A massa do queijo deve apresentar-se um pouco mais seca e macia. Após o ponto, a massa é drenada e pré-prensada por 20 minutos. O bloco de massa formado é cortado em pedaços de aproximadamente 1 kg de massa e formado em formas cilíndricas. Após isso, o queijo sofre 3 prensas, uma de 30 minutos, outra de 90 e, por último, uma de 15 minutos. Em seguida, os queijos são levados para a salga em salmoura. Após a salga, os queijos são secos em uma câmara de 10 a 12 graus Celsius com umidade relativa no ar de aproximadamente 40% durante 24 a 48 horas. Depois, são levados para outra câmara com umidade de 85%. Isso ocorre durante os primeiros 10 dias, até a formação de sua casca. Por fim, o queijo é embalado e estocado a 4 graus Celsius. Os problemas com a produção do queijo no Brasil estão relacionados às condições higiênico-sanitárias do leite utilizado, às condições de fabricação e à ineficiência do sistema de refrigeração ao longo da cadeia produtiva, que agravam a situação e criam condições de contaminação e desenvolvimento de micro-organismos. Para a coleta de amostras de queijo, pode-se recorrer ao emprego de sondas de aço inoxidável, que facilitam pelo comprimento, mas também, quando é necessário, cortam os produtos, pois suas bordas são afiadas. E para as análises microbiológicas, a sonda de coleta deve ser estéril e a porção coletada deve conter as camadas superficiais do queijo, como a casca. A figura 1 é a sonda de aço inoxidável. Já as figuras 2 e 3 são apresentadas as técnicas para a coleta de amostras por sonda. A figura 2 é o formato cilíndrico.
E a figura 3 é o corte em formato de cunha. As amostras deverão ser acompanhadas por uma ficha assinada pelo responsável, contendo no mínimo as seguintes informações: o local, a data e a hora da coleta, o código de identificação, a indicação que a amostra é ou não proveniente de subamostras e o local de destino da amostra. Análise físico-químicas. Em relação ao extrato seco, os métodos utilizados são o gravimétrico e o micro-ondas. Em relação ao gravimétrico, ele consiste na perda da umidade por dissecação e pesagem do extrato seco total de uma quantidade determinada de amostra. Essa análise é muito importante no controle de qualidade da indústria, de modo a padronizar o processo produtivo e a composição do produto. Já em relação ao método micro-ondas, ele consiste na perda de umidade por mudança de polaridade no campo elétrico gerado pelas micro-ondas, fazendo com que haja atrito intermolecular e oscilação dentro dos próprios eixos das moléculas. Portanto, isso gera uma produção de calor dentro e através da amostra, que faz com que ela perca água. As análises físico-químicas dos compostos nitrogenados possuem vários métodos, como fracionamento dos compostos nitrogenados, o método de Kildall, a determinação de nitrogênio total e a determinação de nitrogênio solúvel em ácido tricloroacético. Já em relação às análises físico-químicas da gordura, a determinação da gordura do queijo baseia-se na sua separação e quantificação por meio do tratamento da amostra com ácido sulfúrico e álcool isoamílico. Também tem as análises físico-químicas do cloreto de sódio, do pH e do resíduo mineral fixo. O emprego do pH no controle de qualidade da indústria queijeira é fundamental, pois todas as etapas do processo requerem esse controle para a verificação da fermentação e, ao final, para o acompanhamento do processo de maturação. Análise para a determinação de teor de cálcio livre em queijo. Extração por prensagem da fase aquosa do queijo. A imagem A é a prensa mecânica. A B é a massa do queijo com microesfera após a prensagem. A C é a fase aquosa e lípdica resultante do processo de prensagem do queijo. A imagem D é a separação da fase aquosa da fase lípdica. Já na imagem E é a fase aquosa separada. Essas são as etapas do procedimento para a obtenção da fase aquosa do queijo Minas padrão. Já em relação ao cálcio livre, ele é obtido por método eletroanalítico, e a determinação da concentração de cálcio é realizada diretamente na amostra. Bom, as análises microbiológicas são realizadas nos alimentos para detectar possíveis patógenos. No caso do queijo Minas padrão, são exigidas pela legislação brasileira e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, as análises de coliformes totais e termotolerantes, Salmonella sp e Staphylococcus coagulase positivo. Mas o livro que escolhemos também apresenta alguns outros patógenos que, apesar de não serem obrigatórios, são comumente envolvidos em surtos de toxinfecções alimentares no mundo. São eles Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes e Escherichia coli. Essa tabelinha foi retirada da Instrução Normativa número 60, de 23 de dezembro de 2019, que estabelece as listas de padrões microbiológicos para alimentos. Em especial, essa parte é a de queijos. A primeira coluna mostra os micro-organismos, a segunda coluna, que é o N minúsculo, é o número de unidades amostrais a serem coletadas aleatoriamente de um mesmo lote e analisadas individualmente, e o Czinho, ou C minúsculo, é o tamanho da unidade analítica e a indicação do número de unidades amostrais toleradas com qualidade intermediária. As duas últimas colunas, o M minúsculo e o M maiúsculo, são respectivamente a quantidade aceitável de micro-organismos e o Mzão é a quantidade inaceitável. Aqui tem a quantidade inaceitável dos micro-organismos, dos principais patógenos listados pela Anvisa. A salmonela, por exemplo, não pode estar presente em nenhuma quantidade. O produto deve ser isento de salmonela. E o estudo do nosso livro escolhido não apresenta o resultado das análises microbiológicas, só ensina como são realizadas. Em relação às nossas considerações finais sobre o trabalho,
A nossa avaliação em grupo quanto à realização dessa atividade é de que foi muito interessante descobrir os métodos para analisar e identificar a presença de micro-organismos indesejados em produtos alimentícios, especialmente no queijo. Além disso, o controle de qualidade dos alimentos visa melhorar as práticas nos procedimentos de higiene e manipulação, para que não cause perigo à saúde do consumidor, e através dessa pesquisa podemos observar o trabalho que é feito para que o queijo Minas Padrão seja um alimento seguro. Aqui estão nossas referências consultadas, e esse foi o nosso trabalho, pessoal. Obrigada pela atenção.